Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá, turma, tudo bem? Eu me chamo Gelli, faço parte da equipe de ATE do Instituto Mãe Terra, que atua aqui na Costa do Descobrimento. Essa é mais uma videoaula que visa a manutenção do serviço de ATE de forma remota nesse período de pandemia. A nossa videoaula de hoje eu vou falar sobre ética, né? Então, assim, vou fazer um resumozinho. Ela foi gravada em modo de PowerPoint. Então, aqui é uma abertura para vocês entenderem o que vocês vão ver nessa videoaula, né? Eu começo falando sobre a importância da ética, os seus conceitos e como esse comportamento afeta o desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelos ACRs e ACAs dentro da comunidade. O quanto é importante a gente entender como é a ética, como ela funciona e a influência que ela tem no nosso dia a dia. Eu vou falar também dos princípios éticos, né? Então, assim, de como eles são importantes e a influência que ele tem realmente na execução das atividades. A ética ela é importante independente do espaço em que a gente esteja. Vou fazer uma ligação entre a ética e a moral para a gente poder entender como é que funciona essa questão da ética, a questão da moral e o que é realmente a ética, o que é a moral e como um influencia a outra no nosso dia a dia. Assim vamos explorar o que é ética e o comportamento humano no seu dia a dia. Vamos fechar com um convite a você que está em casa a refletir se realmente você tem se dedicado a esse trabalho da forma correta, se você tem organizado as suas atividades com ética, com moral, e como isso influencia no desenvolvimento de uma comunidade. A gente vai fazer esse convite para que vocês também possam compartilhar o vídeo com a comunidade de vocês, para eles refletirem juntos, para eles conversarem junto com vocês e para que junto vocês realmente possam construir e estabelecer regras que facilitem o desenvolvimento das atividades no dia a dia. Vamos lá, galera! No nosso dia a dia, nos deparamos com inúmeras situações e em quase todas, precisamos o tempo inteiro fazer escolhas. Escolher isto ou aquilo, o certo ou errado, o fácil ou o difícil. A escolha é uma opção que envolve sempre o julgamento moral. Portanto, o ato de fazer escolhas é uma prática que pertence exclusivamente ao ser humano, já que somos o único ser vivo capaz de fazer escolhas. Se a gente traz isso para a nossa realidade, é refletir as atividades que são desenvolvidas pelo CR e pelo ACA, dentro de cada empreendimento. Essas atividades, ela envolve muita responsabilidade, mas essas responsabilidades, elas não estão ligadas exclusivamente para o ACR ou para o ACA. Ela envolve cada beneficiário do empreendimento, ela envolve a comissão dessa associação, ela envolve a equipe dirigente da associação. É complicado quando a gente coloca a responsabilidade exclusivamente na mão de jovens que têm a função de ser agentes comunitários. Então, assim, é preciso que a gente passe a respeitar e entender essa atividade e a importância que ela tem. E que a gente não trabalhe de forma pejorativa, achando que toda responsabilidade, que toda atividade deve ser desenvolvida exclusivamente por eles. Eles já conhecem e sabem o que eles precisam fazer, mas eles precisam também contar com o apoio da comunidade, que precisa assumir as suas responsabilidades. Cortella vai dizer que é necessário cuidar da ética para não anestesiar a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Então a gente precisa sempre pensar nesse conjunto de regrinhas que acaba dando a gente um alicerce para que a gente reflita as nossas atitudes, o nosso comportamento, que a gente reflita no nosso dia a dia. Ética é a morada do bem, diziam os primeiros filósofos gregos do século VI a.C. Ética vem do grego etios, que significa modo de ser ou caráter. Para eles, os étios representavam o lugar que abrigava os indivíduos, os cidadãos, aqueles responsáveis pelo destino da pole, o destino da cidade. Precisamos pensar que a ética só tem a acrescentar às nossas vidas, as vidas das pessoas, buscando equilibrar a convivência entre sociedade e ser humano.
São princípios éticos a responsabilidade, a lealdade, a cidadania, o respeito, a transparência, a integridade. Em suas abordagens originais, por exemplo, na filosofia clássica, o estudo da ética não se resume apenas à ideia de analisar os hábitos de um ser humano, segundo as regras da sociedade a qual está inserido. Ele vai muito além disso. Ele vai falar que é essencial, que tinha como objetivo identificar os melhores caminhos para uma vida em harmonia, uma vida satisfatória, um contexto social, tanto na esfera particular, como também na esfera pública, dentro dos espaços ao qual aquele indivíduo está inserido. Então, esse conjunto de princípios é que a gente fala, que acaba compondo o que é ético. Desse modo, enquanto a ética compete estudar os elementos teóricos que nos permitem entender a moralidade do sujeito, a moral diz respeito à esfera da conduta, do agir, do concreto, de cada um. Pode-se resumir tais diferentes da seguinte forma: a ética revela-se como reflexão, como a parte da teoria, já a moral diz respeito à ação. Então, a gente acaba percebendo que mesmo uma estando ligada à outra, a ética ela trata muito mais da parte da teoria, daquilo que a gente entende, como se fosse aquele conjunto de regras, de normas. Já a moral ela está ligada diretamente às nossas ações, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Naturalmente, o conceito de ética não pode ser resumido de forma tão simples, como está no dicionário. O termo diz respeito à reflexão sobre toda a essência que permeia os princípios e valores que compõem a moral, a área que busca compreender o sentido por trás da vida humana e as raízes do mal e do bem. Então, diante de tudo isso que a gente refletiu, o que a gente pode dizer que é ética? Todo comportamento humano é orientado por um conjunto de julgamentos, juízes, que determinam sua interpretação da realidade e valor das ações. Assim, os seres humanos são capazes de agir e principalmente avaliar essas ações de acordo com um conjunto de valores constituídos culturalmente que determinam, em suma, o que é certo e o que é errado. Deste modo, a ética é responsável pela construção de uma ferramenta de conhecimento para compreender esses conjuntos de valores. Enfim, o juízo de valores, base da moralidade, é desenvolvido socialmente e atua diretamente no cotidiano. A moral como um conjunto de regras que determina o comportamento humano de um determinado período histórico, e a ética como a revisão dessas bases morais de uma projeção do que se pretende alcançar. Então foi exatamente o que a gente refletiu. Depende muito do período para aquilo ter ou não importância. A ética, assim como a moral, ela está ligada muito diretamente com tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que tem valor para a gente. Então depende muito do período e do contexto histórico que a gente pode estudar o comportamento do ser humano. Em determinados momentos, a gente tinha atitudes que talvez hoje já não sejam mais condizentes. Então é sempre bom a gente refletir que a ética está ligada também com o contexto atual ao qual estamos inseridos. Nesse momento, a gente precisa refletir como cada um se comporta dentro da sua comunidade, o que a gente desenvolve, como a gente desenvolve, e se a gente desenvolve da melhor forma possível. E se o que a gente vem desenvolvendo, ela está realmente seguida de uma ética e de uma moral. Nesse sentido, estudar a ética busca nortear os principais deveres do ser humano, considerando as bases que moldam o contexto social ao qual ele está inserido. A partir das noções que envolvem o conceito, a palavra ética, é possível partir para a próxima pergunta fundamental. O que vocês entendem como ética? Reflitam. Não é só a gente ler e acompanhar o que a gente está discutindo, mas é a gente entender o que eu entendo, o que eu percebo, qual é o significado disso para mim. O ethos grego corresponde ao latim mores, o qual deriva o termo moral. Ética e moral são palavras que significam em sua origem a mesma coisa, pois dizem respeito ao modo como os indivíduos devem agir em relação ao outro no espaço em que vive. No entanto, hoje podemos estabelecer uma diferença entre ambas, pois a ética se constitui como uma parte da filosofia que trata da moral em geral, ou moralidade de cada ser humano em particular.
Os fatores externos, a lei, os costumes, e internos, as convicções e os hábitos, que determinam o comportamento dos cidadãos. Nesse sentido, a moral define como um conjunto de regras, princípios e valores que determinam a conduta do indivíduo. Todavia, a boa conduta poderia também ser determinada pela educação, na medida em que o processo educacional fornecia as regras e ensinamentos capazes de orientar os julgamentos e decisões dos indivíduos no seio de sua comunidade. Há necessidade que impõe cada ser humano o dever de respeitar os costumes e as normas da sociedade, revelada a importância que a moral assume em nossas vidas. Como o homem, em seu agir moral, é ao mesmo tempo produto da natureza e da cultura. O ethnos, ou moral, segundo alguns pensadores gregos, Platão, Aristóteles, Epicúrio, serviria para regular os apetites humanos e controlar suas inclinações e instintos mediante a razão. A ética, enquanto campo de estudo da reflexão, revela que nossas ações têm efeitos na sociedade e que cada homem deve ser livre e responsável por suas atitudes. De fato, a responsabilidade se constitui como elemento essencial à vida moral do indivíduo. Aliás, o homem só pode ser moralmente responsável pelos atos cuja natureza conhece e cujas consequências ele é capaz de prever. Talvez o fator que torne essa área da filosofia tão abrangente é justamente a compreensão que, embora exista um conjunto de normas de boa convivência que regem a vida em sociedade, na prática há muitas sutilezas e interpretações acerca do que é ético e do que não é ético. Cortella vai dizer: ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para se decidir três grandes coisas na nossa vida: quero, devo, posso. Eu quero realmente fazer isso? Eu devo realmente fazer isso? Eu posso realmente fazer isso? É muito importante a gente refletir esse comportamento e refletir essas três perguntas. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. E tem coisa que eu posso, mas eu não quero. Então, diante de tudo isso, eu convido cada um de vocês a refletir se vocês têm realmente trabalhado com princípios éticos dentro da comunidade, se vocês têm respeitado o espaço de cada um dos seus beneficiários e se vocês realmente têm contribuído de forma efetiva para garantir que cada empreendimento possa realmente ter seu plano de trabalho executado de forma eficiente e eficaz. Então, gente, a gente está chegando ao final de mais uma videoaula. Na videoaula de hoje a gente falou sobre ética, sobre a sua importância e como ela contribui para a organização das atividades dos ACOS e ACRs. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e que vocês possam divulgar elas dentro da comunidade. Um abraço a todos.